Olá, queridos, queridas, bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da humanização em cascata. O que é isso, né? Então vai rodar a vinheta, enquanto isso você se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda a divulgar o vídeo aqui no YouTube e volta aqui pra mim, tá? Bom, o que seria uma humanização em cascata, né? Por mais incrível que pareça, a gente pensar num processo de humanização dentro da área da saúde, isto é necessário. E por que seria estranho? Porque, primeiro princípio, somos humanos, logo somos humanizados. Porém, este termo, ele vem mostrar uma humanização num sentido de um tratamento mais digno e um pouco mais humanitário, uma coisa mais ampla, porque parece que a ideia só de ser humano, ela perdeu um pouco o foco, porque as pessoas são muito divididas em classes, raças, religiões, e aí o processo humanitário mesmo, de olhar um ao outro se vendo, ficou um pouco perdido. Eu tive um pouco dessa experiência, foi muito ruim. Eu saí com um rapaz para conhecê-lo e a gente estava na mesa aguardando o garçom veio, mostrou o cardápio, tirou algumas dúvidas, a gente conversou com ele e depois que o garçom saiu, o rapaz virou para mim e falou assim: "Você viu como eu tratei bem o garçom? Não mereço uma estrelinha por isso?" Ô, gente, como assim? É um humano, não é? Eu devo tratar de forma humana, ou seja, de forma cortês, cordial. É um ser igual a mim, então eu vou tratá-lo da melhor maneira. Ninguém merece uma estrelinha porque fez isso. Deveria ser orgânico tratar bem as pessoas. Isso na área da saúde, infelizmente, se perdeu um pouco, porque você teve uma introdução da tecnologia, da técnica, do correto, do certo, dos procedimentos. Isso foi muito bom, porque você coloca menos em risco os pacientes, uma série de processos, procedimentos e protocolos. Mas todo este arcabouço intelectual deveria corroborar com a parte humanitária e não fazer uma quebra. Ou eu sou profissional ou eu sou humano. Esses conceitos se misturaram com as décadas e as pessoas se perderam nisso. Então, quando eu falo da humanização, eu quero trazer de volta o sentido de tratar o humano como humano, pessoas como pessoas. Eu não trato a pessoa da mesma maneira que eu trato a minha máquina de lavar ou um equipamento. Existe uma outra conexão. E eu digo que esta humanização ela tem que ser em cascata, porque eu não consigo que os meus colaboradores de ponta trabalhem de maneira humanizada, digna, decente com os pacientes, se eu, gerente, gestor, diretor, chefe de seção, chefe de plantão, não os trato também da mesma maneira, humana. Se eu lido com o meu colaborador como uma máquina, uma ferramenta, e isso vai ser repetido no trato com o paciente. Então isso é muito importante a gente trazer sempre à tona. O que eu quero de atendimento? Como eu estou lidando com tudo, com essa mistura do intelectual, de todo esse arcabouço e do humano? Eu estou olhando para o meu colaborador como um humano com problemas familiares, separações, morte de familiares, problemas com filhos. Não existe essa coisa de, olha, quando eu chego no trabalho, eu deixo todos os meus problemas nessa caixinha, vou ao trabalho, na volta eu pego a caixinha, pego os meus problemas e levo embora. Isso é uma ficção. Nós, quando vamos trabalhar, vamos nós, os nossos problemas, as nossas aflições, angústias, obviamente que aprender a separar um pouco as coisas, não deixar que
tudo exploda na hora do trabalho, é importante, mas isso só vai acontecer se você entender que você tem todas essas dores consigo naquele momento e o porquê você está lá. Quem finge que não tem problemas vai explodir, é quem vai dar problema, porque as coisas emergem, elas não ficam guardadas. Tem uma live que eu fiz sobre isso, falando, né, das sombras. Tá lá no Instagram, recomendo que vocês deem uma olhada, que eu explico muito este processo de colocar para dentro, para baixo, as suas emoções, as suas coisas, e elas vão aparecer sempre no pior momento. Então, quando eu trato com a minha equipe de uma maneira humana, não é que cada um vai chegar lá e falar assim: oi, bom dia, como você tá hoje? Brigou com o marido? Seu filho deu problema? Né? Não precisa disso, mas uma percepção, olha, alguém não tá legal, ó, vem aqui, você não tá bem, você quer conversar, eu posso te ajudar, tem algum setor que você se sinta mais confortável hoje, você quer ficar mais isolado ou mais ativo? Tem gente que quando tá com problema prefere ir para uma sala de emergência e ficar louco lá, e rende. Tem outros que quando estão mal preferem ficar num lugar mais separadinho, mais quietinho, põe para guardar material, para fazer outras coisas. Essa percepção é importante e eles têm que saber que você está atuando porque os ouviu. Então, quando a gente fala humanização em cascata, é porque realmente é assim, a coisa vem de cima para baixo, não num patamar degenerativo, tá bom? Mas numa escala hierárquica, né? E é assim que as coisas acontecem no dia a dia. Quando você tem uma gerência que trata de uma maneira humanizada, que não te vê como um robô, que não te vê como um número, que te vê realmente como uma pessoa, porque você é uma pessoa. Olha que resgate estranho que a gente tem que fazer nesses tempos da modernidade. Eu tenho que resgatar o lidar com o outro de uma forma conexa, de uma forma que haja interação, que eu entenda, que eu escute, que eu me faça entender. Isso é uma coisa tão própria do ser, mas a gente embutiu. E aí eu fujo das relações, fujo das emoções, a gente começa a fugir de tudo isso. As relações passam a ser extremamente superficiais. Existe um medo coletivo de entrega. Então eu digo para você, profissional da saúde, enfermeiro, auxiliar, técnico, não dá para fugir da emoção lidando com pessoas nas situações em que nós as encontramos. Não dá. Tem que haver uma entrega, tem que haver uma conexão, tem que haver um relacionamento. Mesmo que esse relacionamento seja você vai fazer uma medicação para a dor numa pessoa que está sofrendo naquele momento e ela vai sair da sua sala e você nunca mais vai vê-la. Mas naquele momento a dor dela tem que ser acolhida, o seu olhar tem que ser um olhar de quem está junto dela e você vai prestar essa assistência de 2 ou 3 minutos totalmente humanizada. Então não precisa de, não, eu vou humanizar o meu tratamento quando eu cuidar desse paciente por meses a fio. Não. É num bom dia, numa boa tarde, no momento que vai aferir uma pressão arterial, é se colocar para escutar o outro, é ser solidário com o que a pessoa está passando. Este tempo que você oferta para a pessoa é dentro do seu tempo de trabalho. Você não vai precisar trabalhar 60 horas por dia para dar isso. Mas aquele tempo em que você vai aferir uma pressão arterial, vai colocar um termômetro, você olha no olho, você se compadece, você conversa, você está presente com aquela pessoa naquele momento. O momento do banho é o momento que você está ali ofertando o seu trabalho numa troca com o paciente. Não é o momento de você ficar falando de futebol com o seu colega. É o momento de estar à disposição
do paciente que está ali. E esta humanização vai acontecer se você, líder, também tratar os seus colaboradores da mesma maneira, no tempo que você tem, que eu sei que é corrido, mas quando se encontra num café, precisa passar uma instrução, precisa conversar alguma coisa, ser totalmente aberto, isso acontecer da maneira mais orgânica possível entre duas pessoas, dois seres humanos, que têm níveis hierárquicos diferentes dentro de um processo de trabalho, só porque somos todos feitos da mesma matéria, viemos do mesmo lugar, vamos para o mesmo lugar, e esta passagem aqui, cada um a interpreta da sua melhor maneira, mas com certeza estamos aqui para aprender a conviver uns com os outros. Então é só um bate-papo, né? Um começo de um pensamento, sabe? Como é que você está lidando com a sua equipe? Será que a humanização ela está assim num projeto de papel? Será que ela é verdadeira? Como você está encarando isso? Então observa, se o tratamento na ponta não está tão humanizado quanto você deseja, olhe para você mesmo e veja como você está lidando com a sua equipe. É sempre bom a gente refletir e não buscar os culpados. Eu gostaria que vocês comentassem, contassem algumas histórias, falassem se estão gostando dos vídeos, para a gente fazer uma troca, né? Eu quero trazer para vocês assuntos de interesse, porque liderar não é fácil. Liderar é um processo de crescimento e eu quero estar do seu lado para crescer com você. Um grande beijo e a gente se vê aqui na semana que vem.